Porra! Ok, ok. Entendi. Que merda. Vai ter um aqui, já vou ficar pro canto aqui. Não, fica aí. Ai, caralho. Não, fica aí atrás, pô. Não, porra! Go, no. Die first. Oh. E aí pessoal, beleza? Aqui fala o Max. Bom, antes de mais nada de dar início a esse vídeo, eu quero dizer que se caso o áudio estiver diferente no vídeo para você assistindo, de tipo tiver vindo do fundo, tipo tiver vindo disso, é porque estou gravando pelo celular, tudo é editado no celular, não tenho computador para editar. Então o microfone do celular é muito ruim do gravador de tela. Eu não gravo pela câmera porque também é muito ruim. Então eu prefiro gravar aqui pelo gravador de tela e fica muito melhor. Então isso fica escroto para quem está assistindo o vídeo, mas espero que você goste de qualquer jeito caso dê isso. Então o vídeo de hoje é sobre os zumbis ou simplesmente infectados de Resident Evil. Então muita gente não sabe sobre o porquê tais infectados ficaram de tal jeito. Porque zumbi a gente sabe, zumbi normal a gente sabe, eles morreram ou se pelo vírus ou simplesmente morreram e se transformaram. Tem esse modo aí, beleza? Caso a pessoa não seja até tenha um danificado, tenha danos na cabeça. Então o primeiro a ser falado aqui no vídeo é o Aflito. Qual é a sua história? O nome Aflito é dado a essa criatura por causa do método em que elas são criadas. Expostos ao terfobos, esses humanos sofreram torturas extremas e abuso psíquicos, acho que é assim que se pronuncia, psíquicos, fazendo com que os vírus neles sofressem mutações disparadas pelo medo. Como resultado, dos infectados, transformados pelo terfobos, começaram a agir violentamente contra outros indivíduos não infectados ou que não tivessem se tornado aflitos ainda. Como visto no Resident Evil Revelation 2, boa parte dos aflitos são encontrados na prisão da ilha Zabitigi. Acho que assim se pronuncia o nome da ilha, né? Onde se iniciaram as sessões de torturas, mas também podemos encontrá-las em outras partes da ilha que podem ter sido usadas para testes dos infectados ou que estes fugiram para outras regiões. Acredita-se que os aflitos são a primeira parte do processo de pesquisa de Alex Wesker, como terfobos. Em usa pesquisa alternativa da imortalidade que considerou conceitos sobre o medo e a consciência humana. Bom, vamos falar sobre a biologia dele. A mutação do terfobos para a criação de aflito, como dito antes, se dá através do medo. Quando o infectado atinge um certo nível de ansiedade ou medo, a ação do terfobos é disparada no organismo, fazendo as mutações ocorrerem e as transformando em aflitos. Podemos observar também que assim que o infectado se torna um aflito, ele perde aquele medo inicial, que é substituído por mistura de euforia e agressividade excessiva. Após a transformação induzida pelo terfobos, os aflitos também se tornam sensíveis à luz, evitando a todo custo. Todos os aflitos eram humanos no começo, sem exceção, com a exposição do vírus e as torturas praticadas por Alex Wesker. Suas mentes e corpo foram drasticamente alterados. O primeiro caso da mutação de um aflito que podemos presenciar desde o início é o do personagem Pedro Fernandes. Pedro cede ao medo após o local onde eles e seus colegas da Terra Save estavam cercados por aflitos. É uma mutação um tanto diferenciada. Pedro apresenta vários olhos disparados pelo corpo. A aparência de um aflito é a pele amarelada escurecida, coberta de feridas abertas. Em alguns casos, eles apresentam grandes tumores em sua cabeça, consequentes da mutação do terfobos. Completamente tomados pela dor, solidão e medos. Eles atacam qualquer pessoa que entram em seu campo de visão, com violência imediata, seja por mordidas ou uso de armas imediatas. Rudimentadas, quer dizer. Eles farão de tudo para matar aqueles que colocarem os pés nos arredores e no próprio complexo da prisão. Mesmo depois da mutação do terfobos, os aflitos ainda conseguem manter uma pequena inteligência, o que torna capaz de subir escadas, abrir portas, usar armas e identificar suas vítimas. E o seu combate. Assim que os aflitos sentirem a presença de um oponente no cenário, eles atacarão violentamente, tentando arranhá-la, mordê-lo
agarrá-lo e até mesmo atacar com qualquer arma que achar pelo caminho, tacos, garrafa e etc. Com investidas como pulos em direção das vítimas ou correndo até elas. Armas de pequenos portes, como as pistolas, já são suficientes para parar as investidas dos aflitos, tendo em mente que é eficaz atirar na cabeça ou atordoá-lo tirando nas pernas para caírem, e ajudando também quem ataca, que no ataque físico mais eficaz. Com Moira, é possível atordoá-lo focando o feixe de luz na lanterna da garota, abrindo a oportunidade de um ataque físico, ou com o pé de cabra, que é meio muito usado para economizar munição. Aos aflitos tem variações. Os aflitos possuem 3 tipos de variações. Rotten são os aflitos já mortos reanimados através de uma pequena porcentagem do T-Phobos ainda ativo, ficando semelhantes aos infectados com o T-Vírus. Como o corpo já foi bem deteriorado, como um aflito, a aparência de um Rotten é igualada à de um zumbi. Movimentação lenta, peles e músculos deteriorados, alimentando-se de carne. Não são muitos ameaçadores, sendo derrotados facilmente. Apareceu em capítulos protagonizados por Barry e Burton e no episódio extra de acho que se pronuncia The Struggle, que é o conflito. A outra variação é Exploder, acho que se pronuncia Exploder, mas uma mutação do aflito que é caracterizada por aparição de tumores enormes entre o estômago e barriga da criatura, preenchidas por uma secreção gosmenta. Conforme o Exploder vai recebendo dano, os tumores se expandem até explodir. Chegar perto dessa criatura faz com que os tumores explodem quase imediatamente. Eles também são sensíveis à luz e a exposição à lanterna também pode desencadear a explosão dos tumores. Aparecerão conflitos protagonizados por Claire Redfield. O próximo é Ironhead, que é a próxima variação. São os aflitos que receberam melhorias, entre aspas, conforme a sessão de torturas iam se intensificando, obtendo mais força e o dobro de tamanho. Como o nome já denuncia, essa criatura tem como principal característica um capacete de metal costurados em sua cabeça. Isso torna o principal ponto fraco do Ironhead a prova de balas, o que impossibilita uma exterminação por headshots. Eles também são criaturas sensíveis à luz, sendo uma estratégia importante para derrotá-los. Existem 2 tipos de Ironhead, um que usa uma máscara de gás e outro que usa um capacete em forma de cone. Ambos podem deferir golpes bem fortes, capazes de causar sangramento no personagem. O curioso saber é que nos episódios de Barry Burton não há Ironhead na ilha, acreditando-se que de alguma maneira eles foram erradicados do local. A aparição são nos episódios protagonizados por Claire Redfield. Uma curiosidade sobre os aflitos. Caso um indivíduo seja morto, ele pode ser reanimado através do T-Phobos, resultando em uma criatura conhecida como Rotten. Essa mutação é herdada pelas pequenas porcentagens do vírus em seu corpo. E o próximo é Albinoid. Os albinoides são balls, resultantes de experiências com o T-Vírus em salamandras, presentes em Resident Evil Code Verônica. A sua história essas criaturas começam a ser criadas em 98 aproximadamente. É um dos laboratórios do centro de treinamento da ilha Rockfort, através de manipulações do gene de salamandras encontradas ao redor da ilha com o T-Vírus. E qual é a sua biologia? Em sua fase inicial, um albinoide filhote pode gerar eletricidade o suficiente para atordoar suas presas. Isso bem de perto, e mesmo sendo fracos nessa fase, são pequenos e bem ágeis. Possui 2 pernas pequenas, iguais a uma barbatana. Uma cauda pequena e sua boca se encontra debaixo do seu corpo, lembrando muito a um girino. E tem um corpo com cinza e vermelho em suas extremidades. Tá? Consegue alcançar a forma adulta após 10 horas. Já adulto, o albinoide tem o seu corpo mais evoluído e sua carga elétrica fica ainda mais poderosa, se adaptando aos poucos em ambientes aquáticos. Possui 4 patas com pequenas garras, uma espécie de espinhos maiores em suas costas, e permanece com as mesmas cores que de um filhote, só que dessa vez se assemelhando muito mais como uma salamandra.
e o seu combate. Sem dúvidas, as melhores habilidades de um Abenoid são seu crescimento rápido e a capacidade de gerar eletricidade em altíssimos níveis. Tanto é que se uma dessas criaturas for colocada com sucesso em um território inimigo e crescendo por lá com ótima força ofensiva, ele será capaz de procurar um abastecimento de água e ali descarregar eletricidade até atordoar ou matar seus inimigos. Em uma fase adulta, o Abenoid estabelece muito bem sua capacidade aquática e em terra capaz de rastejar e deslizar com extrema facilidade em ambos os terrenos, tornando-se uma arma muito poderosa. O próximo, eu não sei se a pronúncia desse inimigo vai ser correta, que é os Bandersnatch. Os Bandersnatch são um protótipo humanoide de Bows, fazendo parte de projeto originário dos Tyrants, com custo de criação reduzido e alta flexibilidade. Presente em Resident Evil Code Veronica, Survival 2 e The Dark Side Chronicles. A história sobre esse Bandersnatch, o projeto de criação de um Bandersnatch começou em 98 pela própria Umbrella com o objetivo de deixar a série de Bows Tyrant com mais agilidade e com um baixo custo para a empresa, e com essas criaturas foram produzidas mais para praticidade, longe de perfeição de qualquer força bruta. Para o baixo custo desse projeto, foi usado um óvulo humano com ultravírus injetado e crescido rapidamente para a fase adulta. Isso dispensou os gastos necessários para procedimentos cirúrgicos usados em um Tyrant comum, o que acabou causando inúmeras falhas. Após os resultados inesperados, várias cápsulas congeladas contendo essas espécies foram enviadas para a ilha Rockfort para treinamento e coleta de informação das criaturas em combate. Já que a empresa queria ter algum retorno com tal projeto, graças ao centro de treinamento militar que o local possuía, conseguiram resultados promissores e assim melhor desenvolvimento dessas criaturas em laboratório foi antecipado pela empresa. Infelizmente, muitas delas escaparam de suas casulas após o ataque sofrido na ilha em dezembro do mesmo ano, o que acabou fazendo que a Umbrella cancelasse o projeto e qualquer desenvolvimento adicional para essas espécies também fosse cancelado. Porém, algumas informações recuperadas pela equipe HCF, que é a Hive Hot Capture Force, sobre os Bandersnatch ajudaram. Tempos depois, o rival da recuperação Umbrella a criar outro Bow, os Jumberwalker S3. E a biologia desses inimigos? A biologia deles é a aparência de um Bandersnatch e bem grotesca, com um tom de pele bem amarelo e corpo totalmente desproporcional. A biologia dele é louca. Sua forma desproporcional se deu pelo resultado de crescimento acelerado dos embriões, causando defeitos na regulação dessas proporções e excesso de pele na região da cabeça, pescoço e peito. Nesse resultado também acabaram desenvolvendo um esqueleto mais flexível e com pele essa pronúncia é muito difícil, até agora eu não consegui falar direito, mesmo decorando o texto. É cartilaginosa. Acho que essa é a pronúncia, né? Eu não sei se eu errei. Ajudando na agilidade dessas criaturas, porém foi impedido o crescimento de nariz e orelhas, dando destaque realmente para a aparência mais esquelética dos Bandersnatch. Os pesquisadores responsáveis pela criação deles decidiram manter certo nível de inteligência nas criaturas, e até conseguiram fazer isso, mas esse processo teve mais um efeito colateral, só que positivo, que resultou no aumento de volume e força da parte superior dos Bandersnatch, fazendo com que sua principal e mais notável característica seja o seu braço direito, extremamente forte e grande. Com esse bônus de força, também veio outro problema para a espécie, pois devido ao não desenvolvimento de parte inferior, as criaturas se tornaram lentas demais, impedindo quase que por completo sua locomoção. Mas isso é logo resolvido por ele mesmo, que conseguiram uma forma de andar, entre aspas, através do braço direito, se agarrando em grades e paredes. Tais resultados trouxeram o não desenvolvimento do braço esquerdo das espécies. O seu estilo de combate, já que possui força extrema, elasticidade, alta flexibilidade e inteligências, os Bandersnatch não perdem tempo em usar e abusar do seu braço direito. Através deles, perseguir seus inimigos sem dificuldades e atrasos. E com grande precisão, seus ataques podem variar entre chicoteadas ou até mesmo esmagando seus inimigos contra a parede
e parte específica do corpo como a cabeça. Bom, eu já ia citar isso antes, mas a parte preferida dele de atacar são as cabeças, elastificando o seu braço até o inimigo, beleza? Então você pode ver muito bem isso no Code Verônica. Mas como na maioria dos bulls, seus pontos fracos é na cabeça. Mesmo podendo usar seu braço direito como escudo, a criatura se tornaria totalmente inútil, mostrando falta de equilíbrio entre ataque e defesa e grande desvantagem para seus inimigos. Não usando essa defesa, seu ponto fraco fica totalmente exposto e se decidir se defender, estaria igualmente vulnerável. Curiosidade sobre os Birdnet. O nome Birdnet foi tirado de dois poemas de Lewis Carroll, o The Hunt of the Snark, quer dizer, e Jabberwock, acho que assim se pronuncia, né? Em sua arte conceitual, essa criatura foi planejada inicialmente para obter os dois braços desenvolvidos e não somente um, como ficou em seu resultado final. Os próximos são Black Tiger. A Black Tiger é uma variante das Web Spine. Esta aranha deveria ter sido descartada, mas por motivos desconhecidos continua a sofrer mutações após os experimentos com o T-vírus e tornou-se mais forte, resistente e com maior capacidade de ataque. A Black Tiger chega a ter quase o dobro do tamanho das Web Spiners. Além de uma alteração na cor de exoesqueletos que as torna mais escuras e um grande estoque de veneno em seu abdômen. Ao contrário das aranhas que lhe deu origem, a Black Tiger tem capacidade de produzir teias, podendo caçar vítimas como as aranhas tradicionais. A próxima é Black Widow. É Black Widow, não o Windows. Como o nome diz, a Black Widow tem a origem na venenosa aranha Viúva Negra. Essas foram desenvolvidas e treinadas para serem bulls antes de serem enviadas para a ilha Rock Force. Inicialmente essas aranhas seriam enviadas para todas as divisões da Umbrella, mas uma delas escapou, tornando-se gigantesca, a Giant Black Widow, que habita as instalações da empresa na Antártica. São extremamente venenosas e agressivas. Quando o abdômen dessas aranhas é destruído, libera várias pequenas aranhas que continuarão seu trabalho assassino. O próximo inimigo é Blood. Blood foi o nome dado à criatura mutada que foi alvo de diversos tipos de experimentos realizados por Oswald Spence, que é aquele personagem que o Wesker mata no Resident Evil 5. Em sua mansão na Europa, também conhecida como Keeper of Madness, que é o resultado de testes realizados que visavam a busca da imortalidade. Depois de ser abordada por Alex Wesker, Spencer começou a conduzir experimentos desesperados com o vírus progenitor, com a intenção de conseguir a fórmula da imortalidade. Usando cobaias humanas, Spencer ordenou que seu mordomo Patrick administrasse as variantes do progenitor. Que Spencer criou em diferentes cobaias. Após essa administração, algumas das cobaias apresentaram um alto grau de mutação e se transformaram na criatura batizada de Blood. No ano de 2006, essas criaturas que vagavam pelos calabouços e túneis sob a Spencer State adquiriram âncoras no posto ao redor da propriedade e passaram a usá-las como armas. Os Bloods, né, eu tô falando errado, né? Blood é Blood, porque Blood Blood é sangue, sabe? Na verdade eu tô falando o nome errado, porque eu tô vendo um B e eu tô vendo um D na visão. Os Blobs acabaram por funcionar como uma espécie de segurança da propriedade de Spencer e ficavam em sua maioria localizados no calabouço da mansão, onde diversos corpos em decomposição podiam ser encontrados. Entretanto, uma criatura perambulava pelos corredores da mansão e outros três circulavam por complexos de túneis que abrigava as estruturas da propriedade. Cada um deles carregava consigo uma parte da chave que dava acesso ao quarto de Spencer. Chris Redfield e Jill deram um fim a todos eles quando invadiram a mansão invadiram a mansão e buscavam por uma forma de chegar ao quarto de Spencer. Algumas características dos Blobs são bem marcantes, como a ausência de uma face, uma vez que seus rostos humanos sofreram mutações e ficaram completamente desfigurados. Todos os Blobs também possuem um enorme tumor em suas costas, que derramavam ácido toda vez que as criaturas eram atingidas naquele ponto que, curiosamente, era o seu ponto fraco. Um enorme olho também é observado em suas costas, se assemelhando muito às deformidades apresentadas por Lisa. Isso eu vi também, eu prestei bastante atenção nisso e eu vi no vídeo do Mnet, isso aí. Flags, ele não falou sobre
esse negócio na costa dele que parece muito com a Lisa do Resident Evil 1. Não sei se ele não queria adicionar no vídeo, ou não sei se ele falou em vídeos passados isso, mas eu acho que, na minha opinião, ele esqueceu de colocar mesmo isso. Então, Lisa Travel e por outras criaturas desenvolvidas através do G-Vírus. Esse soro, inclusive, acredita ser uma característica proveniente do vírus progenitor. Fisicamente, os blobs são muito fortes e o uso de âncoras como armas indicam um traço remanescente de inteligência. Também eu esqueci de falar aqui sobre os blobs. Eles não são imortais. Se eu não me engano, a Lisa, ela era tipo, era resistente aos tiros. Eu não vou dizer que ela era imortal, porque eu não tenho plena certeza disso. Então, ela era muito resistente aos tiros. Já os blobs, eles não. Eles chegam a morrer, mas a Lisa ela não chega a morrer, só os blobs. O nome blob, traduzido para o português, tem dois significados principais diferentes: gota e também borrão. Ambas são características das criaturas, uma vez que ele pinga gotas de ácido do tumor em sua costa. Ao atingir o jogador, esse ácido causa um borrão na visão. Comumente conhecido como Keeper of Madness, esse apelido foi dado à criatura pois ela atuava como uma espécie de guardão. Dispense que a cada dia ficava mais ensandecida. Acho que se pronuncia na palavra ensandecida. Ou ensandecido, lá sei. Sua forma de atacar, tamanho e movimentação lembra bastante ao Executione do Madine. Executione Madine. O próximo é um inimigo mais chato de Resident Evil 6, na minha opinião, que é ele, Bloodshot. Bloodshot é uma arma biológica resultante de uma mutação causada pelo C-Vírus em alguns zumbis. Sua característica viral expõe todos os músculos do corpo, descartando a pele do infectado. Diferente dos zumbis normais, esses inimigos são dotados de grande força física e são muito mais ágeis. Aqueles que têm a predisposição à mutação apresentam um tom avermelhado na cabeça, assim como também se destacam com um vermelho brilhante nos olhos. Os Bloodshot atacam suas vítimas jogando-se contra eles e mordendo pelo pescoço. Além disso, quando se encontram perto do alvo, costumam atacar com as próprias mãos. Eu não lembro direito, mas parece que os Bloodshot dão um hit só. Aí você fica pedindo ajuda, pode ser assim, help. Também esqueci o nome da menina lá que é a companheira do Leon. Então, se eu não me engano, é só um hit, eu não lembro direito. Eu não vou falar isso com plena certeza. Bom, vamos falar sobre o relatório feito por Leon. Assim como no T-Vírus, nós notamos várias mutações em pessoas infectadas. Dentre algumas características, o vírus parece também desencadear mutações quando a criatura infectada está sob ataque. Algumas das criaturas se formam em bulls totalmente distintas. Quando eu vi as novas espécies chamadas de Bloodshot, eu lembrei de uma mutação muito parecida causada pelo T-Vírus, o Licker, o monstro que em Raccoon City mandou vários sobreviventes para o além. Um humano infectado que tem seu próprio corpo corroído pelo T-Vírus, sendo assim uma mutação. Nesse tipo de alteração causada pelo C-Vírus, ele, o agente da mutação, se ativa no corpo da vítima infectada. Acreditamos que o indivíduo rapidamente sofre mutações e assim nasce o Bloodshot. Esse é o relatório feito por Leon Scott Kennedy, beleza? Então esse eu falei em primeira pessoa, não em terceira. O comportamento deles, como é? Quando estão longe, os Bloodshot saltam para agarrar suas presas e mordê-las próximas dos adversários. Usam as próprias mãos para atacar. Movimenta-se em zigue-zague para confundir as vítimas e escapar de ataque. Traduzindo, eles têm um ataque de curto e médio alcance. Eles, se eu não me engano, eu não vou dizer para vocês, porque a gente não consegue ficar muito longe do Bloodshot. Mas não vou ter plena certeza para vocês. Mas eu acho que ele também tem um ataque de longo alcance, que são os saltos. Eles dão um grande salto. Mas eu acho que eu acredito mesmo que é de curto e médio alcance os ataques deles. Então esse foi o vídeo sobre os inimigos zumbis do Resident Evil. Lembrando que eu tô fazendo uma maratona de Resident Evil e o próximo vídeo de Resident vai ser Resident Evil Remake 2, mano. Então o vídeo tá muito legal. Dá aquele like aí pra incentivar o trabalho, o trampo aqui que tá dando muito trabalho. Esse vídeo foi quase meia hora de vídeo pra vocês. E então vocês estão vendo que eu tô trazendo quase meia hora ou mais de vídeo pra vocês. Então deixa aquele like, se inscreve no canal pra reconhecer o trampo. Então é isso aí, valeu, falou.